Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 10 dias do mês de março do ano 2014. Sob a presidência do vereador Jair Breno Sobrinho, havendo o número regimental, constatou a presença dos vereadores Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo Oliveira, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido Carvalho, Pedro Geraldo Novaes Macedo e Aparecido Dias Balduino. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proverindo as palavras sobre proteção de Deus, e deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foi apresentadas as indicações número 27. Na sequência, foi apresentado o requerimento número 14, de autoria dos vereadores Odair de Oliveira Mota, José Pedro Santos e Antônio Camargo de Oliveira, e Everaldo Aparecido de Carvalho, Pedro Geraldo Novaes Macedo e Aparecido Dias Balduino, Jair Breno Sobrinho, solicitando ao Executivo informações sobre o atendimento odontológico do município. E após a leitura, este requerimento foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apresentada, a palavra ficou livre. Após o pronunciamento de alguns vereadores, passou a ordem do dia. E não havendo matéria a ser deliberada nesta fase da sessão, novamente a palavra ficou livre. E após o pronunciamento de alguns vereadores, o senhor presidente encerrou-se a sessão e que, para constar, eu, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Coloca em discussão a ata. Em votação. Favorável à primeira questão e os contrários se levantem. Está aprovada a referida ata. Com matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura da indicação número 28. Indicação número 28, 2014. De acordo com o que organiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, ouvido o doutor plenário, indica o Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente um convênio com aquisição de viatura para a ronda escolar em nosso município. Justificativa: pelo fato do município possuir um grande número de crianças e adolescentes, quando chegada a hora da entrada e saída das aulas, acontece uma grande aglomeração, pois muitos ficam no meio da rua correndo sério perigo de acidentes. Por isso, a nova viatura poderia fazer a ronda escolar nesses horários, para sanar o problema e assim proteger nossas crianças e adolescentes. Jair Breno Sobrinho, vereador. Essa indicação será enviada à devida providência. Não havendo mais matéria para o expediente, deixo a palavra livre para o vereador que dela queira fazer o uso. Nenhum vereador querendo fazer uso, passamos para a ordem do dia. Como ordem do dia, solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões sobre o projeto de lei número 9 do Executivo, com a emenda. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Referência ao projeto de lei do Executivo número 9, 2014. Proposta de emenda 1, 2014. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência que autoriza a concessão, subvenção social, associações que se especificam e de outras providências. O voto. Tendo o projeto que está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo nas Constituições da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa, a propositura em si não encerra ofensas, nem a legislação superior, não cabendo à comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 1, 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 13 de março de 2014. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros, decisão
Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Iberá, 13 de março de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Comissão Finanças e Orçamento. Referente ao projeto de lei executivo número 9, 2014, proposta de emenda número 1, 2014, autoria do executivo. O vereador secretário relator, relatório. A propositura em referência que autoriza concessão, subvenção social e associações específicas e outras providências. O voto, tendo que o projeto está conforme a legislação financeira federal e tem o suporte de legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta dispensa interesse público e não representando ofensas às finanças municipais. O voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 01, 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 13 de março de 2014. Everaldo Aparecido Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros. Decisão. Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 13 de março de 2014. Pedro Geraldo Novas Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissão Educação, Saúde e Assistência Social. Referente ao projeto de lei do Executivo número 009, 2014. Proposta de emenda número 01, 2014. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência que autoriza concessão, subvenção social, associação específica e outras providências. O voto. No aspecto meritórios, tendo que a propositura representa investimento cujas realizações atendem interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda número 1 de 2014. Câmara Municipal de Itaberá, 13 de março de 2014. Odair de Oliveira Motas, secretário relator. Os vereadores membros de decisão. Votaram os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 13 de março de 2014. José Vanderlei Barreira, presidente. José Pedro Santos, membro. Em votação o projeto de lei. Favorável para a mesma questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 9. Não havendo matéria para ser deliberada, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer o uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, é com grande alegria que eu vejo aqui no plenário velhos companheiros de luta pela terra que estivemos juntos na batalha aí para a conquista de um pedaço de terra desde 1986 e que hoje, né, a partir daquele grupo chamado Agrovila 3, surgiram a partir do grupo 1, 2 e 3, os grupos 4, 5, 6 e 7, né, e por último o grupo João Moreira Maceda, com a maioria das famílias oriundas de famílias que se constituíram nos assentamentos. Então, a maior parte desses assentados passou a ser a gente colocando pessoas que, ao invés de inchar o lote dos seus pais, passaram a ser novos assentados e novos agricultores familiares. Então, sejam bem-vindos e que voltem sempre a esta casa. Eu quero falar sobre a questão da aprovação desse projeto de lei
onde já tinha sido aprovado na LDO do orçamento a liberação de mais verbas para que as associações possam estar ajudando no pagamento de alguns alunos que façam parte dessas associações e que estejam estudando fora do nosso município. Esperamos que, como foi cobrado da outra vez, na oportunidade, que tenhamos alunos das agrovilas e das periferias do nosso município. O que acontece muito que esses benefícios acabam atendendo famílias da classe média, alta, e acaba não dando oportunidade para que famílias de baixa renda possam estudar os seus filhos. Esperamos que dessa vez alguns dos nossos jovens façam parte dessa lista. Eu quero comentar também aqui o porquê eu não vim na reunião com o senhor prefeito. Recebi o convite por telefone do presidente da Câmara, Jair Brienne. Era umas 4 horas da tarde, mas não foi por esse motivo que eu não vim. Achei que a vinda do prefeito e de alguns secretários a esta casa, neste momento, ela veio mais para um bate-papo. Eu acho que se ele tem alguma coisa a dizer e a explicar, está nos requerimentos, muito bem fundamentados por essa casa, por todos nós vereadores, e que ele responda de maneira satisfatória, né? E que até pensei que o vereador Pedro Quarentei tinha intimado o prefeito a depor numa ceia aqui. O prefeito está vindo aqui, preciso ver o vereador vir aqui. É a ceia do Pedro Quarentei? Não, não é. É que o prefeito está vindo aqui para um bate-papo. E essa casa não tem tempo para bate-papo. Vereador. A ceia do Pedro Quarentei, não entendi. Por que motivo? Então, eu achei que já estavam intimando o prefeito a vir depor aqui nessa casa. Porque o prefeito vinha aqui para marcar a reunião com os vereadores, é só se tiver algo muito importante para discutir com essa casa. Porque a reunião foi marcada depois de uma confraternização na quinta-feira com alguns vereadores, e daí chamaram os outros vereadores para ouvir o que foi discutido nessa conversa. Então eu achei que eu não tinha o que ouvir do prefeito e muito menos a falar para esse prefeito. Mas o senhor está falando que a respeito do quê? Por que a ceia do vereador Pedro Quarentei? Isso eu quero saber. Não, porque eu achei porque que tem mais 8 vereadores, mais 7 fora eu 8 vereadores. O senhor falou meu nome. Não, é porque está se discutindo aqui a possibilidade de uma ceia. Eu pensei que já tinham armado e eu não estava nem sabendo disso. Foi nesse sentido que eu falei. Vereador, então, vereador Zerrinha, Antônio, desculpa interromper. Quando o prefeito ligou, foi aproximadamente na faixa de 9h30, 10 horas para mim hoje. A gente teve a conferência da educação, a secretária tentou localizar o senhor, não conseguiu. Daí que eu tenho o telefone do senhor que eu consegui. Agora, o que o prefeito viria fazer aqui, isso eu não tinha em pauta. Eu não disse que era bater papo. Quero deixar bem claro, eu disse que era uma reunião com o vereador. E ele não veio para responder os requerimentos verbalmente, ele veio para a gente conversar, ele contou um pouco da administração. Se o senhor tivesse aqui, o senhor ia ver que não é requerimento, é dever dele, ele tem que responder. Se ele não responder, o que vai acontecer? Nós temos que cumprir a nossa função de vereador, é só isso. Não tem nada, a reunião não tem nada que é requerimento. A informação é que ele chamou alguns vereadores no restaurante, ficaram lá um bom tempo e discutiram como seria feita a defesa do prefeito com relação a algumas denúncias graves e que pode ter fundamentos que ele tenha problema de estar respondendo. E o senhor prova que a reunião foi para isso? Não, a informação que chegou. Então, mas o senhor tem fundamentos? Eu não fui na reunião.
Eu não fui na reunião. O senhor consegue provar que é para fazer a defesa do prefeito antecipado? Eu estou dizendo que os boatos de quem viu esse grupo de vereadores com o prefeito no restaurante surgiu baseado nas conversas que saem sobre a questão da atuação dessa Câmara com relação ao Executivo. Não, senhor, viu, o senhor não então, venha falar que uma reunião que saiu lá, que era para defesa do prefeito. O senhor tem que falar e tem que provar. Se o senhor está falando, o senhor prove, então. Eu estou dizendo que chegou... uma defesa antecipada do prefeito, eu estou dizendo que chegou para mim essa informação dessa forma. Então, eu não fui na reunião. O senhor foi ver se é verdade ou o senhor tem certeza? Eu não fui nessa reunião e por esse motivo, como não fui convidado para essa participação no restaurante, eu não também fui convidado para vir aqui e não quis participar da conversa com o prefeito. Então, se o senhor participar, o senhor vai ver que não tem nada a ver com responde requerimento verbal. O requerimento, se ele não responder, nós 9 vereadores tem que cobrar. Se nós não cobrar, a responsabilidade é nossa daí. Não tem nada a ver com qualquer outra. Então eu estou justificando por que eu não vim na reunião e estou aguardando, né, que os requerimentos feitos por esta casa seja respondido de forma adequada e que convença esse legislativo, porque não é para nós que ele tem que responder, ele tem que responder para a sociedade, porque nós estamos na obrigação de representar a sociedade e cobrar aquilo que achamos que tem alguma irregularidade. Cabe ao prefeito responder de forma adequada para que nós passemos à sociedade que aquilo que foi cobrado está convincente com o que a gente tinha dúvida e que está correto. Então é nesse sentido que eu acho que a vinda do prefeito aqui hoje, como não foi passado para mim qual era a discussão, quando o presidente da Câmara ligou falando da reunião, não passou a pauta para mim, então eu deduzi que seria isso. Cortando então, uma acabei vez, não uma vez, senhor vereador, deixar bem claro, ele me ligou para avisar os vereadores. O que ele pediu eu fiz, não tem ofício. Se tivesse ofício, eu mostraria a pauta. Então eu não sabia o que ele tinha falado. Eu não teria como adivinhar. Então eu fiz o que ele pediu, passei para todos os vereadores. Não é obrigatório o vereador comparecer na reunião, só se for oficiado. For um convite, é um convite. Oficiado aí é obrigatório. É a função nossa. Então não era obrigatório. Ninguém é obrigatório a participar. Deixa bem claro a minha posição como presidente. Pode continuar, senhor vereador. Por esse motivo que eu estou justificando a minha ausência dessa conversa, para que aquela central de boatos que cada vereador aqui tem reclamado e sentido na pele, que é feito por pessoas ligadas ao prefeito, inclusive denegrindo a imagem desse legislativo. Então, para que não diga que eu não vi na reunião, por desinteresse ou alguma coisa assim, é porque não tinha na discussão algo que fosse de interesse da sociedade, para que eu pudesse vir aqui e participasse e representasse o povo. Muito obrigado, senhor. A palavra que eu tenho é livre. Assina depois ou assina agora? Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos honram com vossas presenças nessa noite de sessão ordinária. Também gostaria de enaltecer aí a casa pela aprovação do projeto 9 e dizer que essa casa ela é soberana, independente. Nós temos nossa função, cada um da sua melhor forma consegue trazer os assuntos mais importantes que tangem os anseios da população. E realmente essa casa ela bateu ardido. Nós temos aí uma dezena de requerimentos aprovados
todos eles por todos os vereadores, onde a gente pede um norteamento, pede esclarecimentos, pede que informações sobre o bojo, sobre o leque inteiro do que vem ser a administração municipal. Nós percebemos que as dificuldades são grandes, principalmente em relação aos tópicos que nós temos em Itaberá. Nós vimos de uma administração que já começou a dar sinais de não conseguir levar a bom termo a saúde. Nós fomos surpreendidos por uma medida do Estado, onde tivemos que, a duras penas, engolir, goela abaixo, a saída da maternidade do nosso município, da nossa Santa Casa. Tivemos uma série de outros problemas no final do mandato. E, nesse mandato atual, nós percebemos que fazia parte até do nosso prefeito de tentar colocar suas ideias, atropelar certas posturas. Uma conversa mais franca, uma conversa, um diálogo mais próximo aos vereadores. Mas ele está lá por 4 anos, 1 ano já se passou e ele tem que tomar alguma decisão. A Câmara está cobrando aqui requerimentos importantíssimos e duros, onde são questionados questões ligadas à idoneidade, questões ligadas à malversação do dinheiro público, e fundamentadas também por disque-disque que chegam nos vereadores, abaixo-assinados, cartas anônimas, que é o pior motivo, que é a pior maneira de ser cobrado de alguém, é através de uma carta anônima, onde o que está num papel sulfite aceita tudo, dependendo de quem assim quis proceder. Mas eu quero ser mais objetivo e dizer que essa Câmara, nós podemos até nos debater aqui e um não concordar com o outro, mas nas questões cruciais daquilo que são os anseios do povo, nós não abrimos mão. E nós estamos hoje aqui no antagonismo, alguns vereadores, e até sem merecer isso, porque todos os vereadores aqui, um de uma maneira, outro de outra, tem sua participação ativa. E essa pequena reunião que houve na quinta-feira, que eu não sou acostumado a ir em reuniões informais, e eu peguei e fui, porque tinha tanta coisa que a gente estava tentando trazer de São Paulo, alguns vereadores que estiveram em São Paulo um dia antes, o senhor prefeito com outro carro esteve em São Paulo um dia antes, e tinham questões ligadas a algumas coisas que eu tinha reivindicado. Eu não posso estar na viagem com vocês, mas vão lá, mexe com a emergência. A situação de Itaberá está crítica, e nós pulamos na frente de 20 municípios aí, apoiamos a iniciativa do prefeito, está aí, uma indicação aprovada por todos os vereadores, para a gente debater a questão emergencial e pela seca, onde a soja com 60 sacos por aí, em média, não vai dar para ninguém pagar conta, nem a anterior, nem a nova. E eu fui uma ferramenta disso, junto com os meus novos colegas. E nessa reunião, lá que houve, informal, eu recebi uma ligação de um secretário. Falou: tio, até vem ser meu sobrinho, vem aqui na reunião, que nós temos novidade de São Paulo. E daí na conversa foi esclarecido esses tópicos da Velha de São Paulo, que teve o Balinha, teve o Pedro, teve o Dico, o vereador Dico, né? É isso? E o senhor prefeito com o staff dele, com os secretários dele. Nas entrelinhas da reunião, depois que os assuntos foram se esgotando, a gente foi vendo que ele acenou
com a possibilidade de ouvir os vereadores. E nós fomos mais uma vez incisivos lá, o senhor presidente estava lá. Cobramos dele, se fala que tem nota errada, que tem não sei o quê, que tem 19 que trabalha lá na Santa Casa, que está com 99 funcionários, nós queremos esclarecimento, nós queremos preto no branco. Mostre para nós isso, para que a gente possa defender as boas coisas que vocês estão fazendo e ninguém está vendo, porque é só crítica. É só crítica. E não é só de pessoas humildes, pessoas que votaram em nós. Percebe-se que é alguma coisa até orquestrada que estão usando os vereadores. Que eu não votei no Zé Gaetano, meu candidato perdeu. Mas eu não vou ficar aqui amarrando e segurando o Zé, porque o maior prejudicado não vai ser eu, talvez. O povo. E vejo, de uns dias para cá, que o senhor prefeito está mudando a postura dele, está mudando a atitude dele. Culminou com essa reunião de hoje que eu fui convidado. Eu fui convidado, vereador Serrinha, para estar na reunião aqui 6 horas, cheguei 6h20. Daí chegou o jurídico, a prefeitura, o secretário da saúde, com algumas coisas interessantes, e nós com a retaguarda do nosso assessor jurídico, nosso advogado, que faz um papel tremendamente importante aqui para nós. Nós ouvimos muitas coisas importantes e estou passando aqui em público o que foi conversado ali. Estava 5 vereadores. Eu senti que o prefeito tem a melhor das intenções. Não estou aqui fazendo uma defesa assim, só que ele tem que provar para a gente, através de preto no branco, que essa auditoria que está sendo feita lá na Santa Casa, que hoje eu não sabia disso, fiquei sabendo aqui, que é uma auditoria pesada, e que num dia estabelecido e antes do término dos 6 meses da intervenção, eles vão primeiro entregar na promotoria pública para depois entregar para nós, no mesmo dia, só que lá primeiro e aqui também, no mesmo dia, tudo bem, Poder Público, Ministério Público. E vão ter que provar centavo por centavo do que está indo lá desde o dia que iniciou-se a intervenção. Contou sobre médico, contou sobre o médico que ganhava 18 mil e trabalhava 2 horas, que não é verdade. Contou uma série de coisas que eles já deixaram algumas coisas aí e prometeram para um dia X aí, né, senhor presidente? Voltar e trazer tudo certinho, preto no branco. Então, eu não quero com isso ver abafado e ver engavetado os requerimentos importantes que nós fizemos. Porque ele só vai convencer a gente, pelo que ele convenceu hoje verbalmente, me convenceu verbalmente, ele vai me convencer, vereador Serrinha, que eu admiro e prezo muito o seu trabalho, incansável, 24 horas por dia, como vereador nessa casa. Você tem todo o meu respeito, certo? Além de nós termos uma amizade que estende aí há 30, 40 anos. Eu senti hoje que ele veio aqui pedir ajuda. Eu senti um homem humilde, não prepotente. Tem dificuldade? Tem. Tem dificuldade na educação? Tem. Tem dificuldade em todos os setores de administração. Só que se juntar um pouquinho da experiência passada, que a gente vive, um pouco da experiência dos vereadores que estão em 3 mandatos, o meu é o 5º, usar essa energia dos novos aí que chegaram, estão aí firme, inclusive vereadores que estão, porque é interessante acontecer em Itaberá. O partido do senhor prefeito, alguns vereadores que subentendia-se que por estar na legenda dele, ou apoiados pela coligação dele, já era, esse é meu, esse veio do meu time. Não. Então, mostra aqui, os 9 não estão pensando individualmente, estão pensando no coletivo. E olha, 1 ano e 2 meses já se foram. Hoje eu percebi, sem interesse nenhum falar isso, não tenho
nada a não ser a minha atividade pública aqui. E se algum conselho meu for útil, ele mostrou 2 ou 3 prioridades que ele sonha em fazer e que está trabalhando para isso já. A abertura de umas avenidas e uma desapropriação briguenta aí, que é para a gente legalizar a situação da vigilância sanitária lá no lixão, com CETESB, para estar enquadrado nas normas do Estado, senão nós não vamos ter nem por lixo. Avenidas, umas coisas que Itaberá não pode mais ficar empurrando com a barriga. Então, eu quero defender meus colegas até que tiveram na quinta-feira lá, que se foi uma armadilha, se foi uma cilada para... Eu não prometi nada para ele, fui lá ouvir, tá? Até que cheguei um pouco tarde, mas fiquei ouvindo, dando sugestão. E na reunião de hoje também, vereadores, aqueles que não estiveram presentes, eu percebi alguma coisa de diferente, eu percebi eles que muita coisa ou nada de ilegal estão fazendo. Falou sobre a filha dele, que ganha 1.400, não é 4.000. Falou uma série de coisas, certo? E que muita coisa, um município pequeno, que não tem recursos, e que lá na própria saúde, lá na ABI, na Santa Casa, vão ter que fazer alguma forma de gerar recursos lá, porque não tem cabimento para a entidade viver com 100% do recurso do município. Que o SUS paga uma miséria. Ele tem tanta coisa. O governo do estado soltou a gente agora para ir para Jaú, e não para ir para Sorocaba em vez de Jaú. Quando lá em Jaú, você vai lá ver a ambulância do Brasil inteirinho. E ele, a Secretaria de Estado, reorganizou os recursos e estendeu a nossa região, que é Sorocaba, que nós temos que ir para Sorocaba. Está voltando gradativamente. Agora, hoje, foi questionado com ele aqui, que ele tem que pôr uma van para voltar Jaú, van. Por que não estava tendo? Já está aí. Então, está uma dicotomia, está sendo cortado informações, está sendo cortado algumas coisas que, em vez de a gente adiantar no tempo, adiantar nos projetos, adiantar na busca de recursos, nós estamos indo para trás, e eles reclamaram isso hoje, que alguns funcionários importantes da administração, como é o Braz, como é o Nilson Domingos, o Baio, não estão tendo condições de trabalharem naquilo que são experientes, são experts, que aprenderam a outros prefeitos, por razões de até, às vezes, nós estarmos aqui exigindo 1.500 xerox de documentos, onde ele veio pedir água, pelo amor de Deus, para a gente ver o que dá para se fazer, para adiantar e pular a etapa. E não ficar, e para tentar se resolver isso daí da melhor forma possível e mais rapidamente possível. Só que nós não vamos jamais abrir mão dos princípios nossos aqui. Por quê? Nós não vamos acobertar nada. Só que nós queremos que ele trabalhe nas coisas que nós estamos pedindo aqui, mas nós temos que dar esse gesto, fazer esse gesto de que, se todos nós apoiarmos suas iniciativas, as coisas ainda vão demorar, não é tudo que a gente sonha que a gente vai conseguir. Mas se nós aqui, 3, 4, 5, Pabu, segurar tudo aqui, infelizmente, mais uma vez, Itaberá vai perecer, vai ficar lá atrás, como já tem ficado há algum tempo atrás, de alguns municípios aí da região, que eram inferiores a nós em tudo, socioeconômico, em agricultura, em tudo. E tem municípios que estão aí galopando à nossa frente. Então, falo isso daqui pela experiência minha, sem denegrir ninguém, que eu acho que o mínimo que nós podemos dar é estender a mão e um voto de confiança. Mas não vamos abrir mão, para encerrar, senhor presidente, de tudo aquilo que nós pedimos para que viesse à nossa casa. Podemos mudar nossa atitude, como ele parece estar mudando? Também podemos. Muito obrigado. A palavra continua livre. Senhor presidente, apenas um comentário aí. O senhor Moreno falou, até agora do começo que eu tenho visto,
o seu prefeito está querendo trabalhar somente com um grupo, sendo que aqui, se ele chegasse e conversasse com todos os vereadores, estaria trabalhando lá dele. Está querendo puxar só um grupo lá dele, e até agora eu não vi nada que entrou com isso de mudar a saúde nossa. O senhor Dr. Gilson não fez nada. A saúde nossa está catenga ainda. E o que estão esperando daqui para frente? Somente a festa. Que festa que vai sair? No momento que nós estamos se passando, a cidade, e em geral, os agricultores perderam tudo. Pensar em festa e a nossa saúde. E muitas coisas por aí. As ONG de cachorro, até agora não foi resolvido nada, essa cachorrada para a rua. Temos que pensar muita coisa que deixamos para trás e que temos arrumado de imediato. Não podemos pensar, isso é só. A palavra é Coutaria Livre. Quero a palavra também. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadores. Eu queria deixar claro também aqui ao companheiro vereador Lee Serrinha que eu não participei dessa reunião com o prefeito, onde, não sei se foi uma reunião ou foi um jantar que fizeram, não sei se meu nome está nessa lista, vereador, mas uma coisa que o presidente se informou hoje nas horas do dia, eu estava na reunião em Itapeva, onde falei para ele que talvez podia vir nessa reunião, como não poderia vir, talvez não ia dar tempo. Daí, nessa reunião que estava descendo o secretário, que ia se explicar baseado naquele requerimento que nós assinamos, que os 9 vereadores assinaram. E eu até vim nessa reunião e achei também que muitos não iam vir, porque é complicado nessa casa, porque o que está dando a impressão que o que menos cobra é o que está na reunião. Porque lá, o vereador que cobrou não participou dessa reunião. E eu estava muito preocupado, porque essa semana que passou, e o presidente sabe disso aí, e bastante dessa casa sabe, que eu corri atrás de ajuda aí, até o companheiro aí ajudou eu e o vereador, sobre questão de cirurgia. É uma vergonha. A Santa Casa vinha fazendo cirurgia ali com o Dr. Daniel, e eu sei, porque eu acompanho as agrovilas lá ponta a ponta, foi feito um monte de cirurgia lá, cirurgia simples, que é apendicite, se não me engano, e pedra na vesícula, né, vereador? E parou, se não me engano, em novembro para dezembro parou. E hoje eu já vim nessa reunião, inclusive, para me perguntar diretamente ao secretário. Falei, como é que vai ficar essa questão aí? E nessa reunião eu aproveitei junto com o seu prefeito e perguntei qual que era a situação. E queria saber o que estava acontecendo, porque nós, até que falei para ele, não é eu que estou cobrando isso aí, quem está cobrando é o povo. E daí quando o vereador, o companheiro vai e fala no plenário que as coisas assim não estão indo bem por motivo do secretário, muitos falam que não tem razão, mas tem razão. Então, hoje nessa reunião, eu até sinto sem não ter participado, ali eu podia fazer mais perguntas para ele. Só que, e também concordo com você que é baseado naquele requerimento que nós fizemos, ele teria que responder. E, inclusive, respondeu muito pouco. E daí, nessa reunião, ainda cobrei, o Vanderlei viu lá, o Pedro, o Dick, que estava na reunião. Eu falei para ele, que situação que vai ficar? Eu fui agora ontem, para encaminhar um paciente, que já foi encaminhado, quarta-feira está fazendo cirurgia, que é rendidura. E essa cirurgia vai custar R$4.000. E eu vou ter que dar um jeito aí de parceiros que tem dentro das agrovilas, que lá tem bastante gente que é conhecido meu, que sempre ajudou e está ajudando, para ajudar esse paciente, porque ele não tem como, ele tem família e está estourado de uma hora para outra. E coloquei isso para ele hoje na reunião, até que os vereadores estavam lá na reunião, e ele falou que a partir de abril vai tomar uma atitude. E daí ainda perguntei sobre a questão do Daniel, como é que ia fazer. Daí falou que ele e o seu prefeito sentou com o Daniel para uma conversa, que tinha um atrasado para fazer. Só que você chega ali hoje, ali, a responsável no posto de saúde, quem que é a... Ajuda eu, presidente. Esqueci o nome dela aqui, que é a agenda ali, Marilda. Procurei a Marilda coloca, diz que é o anestesista que aconteceu um acidente e que ele está enfaixado. Mas não é nada, não tem contratação. Hoje eu fiquei sabendo ali que não tem contratação. E tem lá, eu vi lá agora, peguei no computador dele lá, quando eu fui atrás dele para marcar a cirurgia do paciente de Jeromar, ele mostrou que ainda tem 50 preparado, que se demorar muito, por exemplo, vai passar o exame, porque daí tem que fazer novos exames de novo. É só isso, presidente. Obrigado. A palavra é Coutaria Livre. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aos vereadores, fazer um convite que o senhor secretário de Educação deixou, o senhor Osni. Amanhã será o segundo dia da reunião de educação, a abertura será às 8 horas, e deixo convite a todos os vereadores, principalmente aquele que faz parte da comissão.
Também gostaria de avisar os vereadores que já foram respondidos vários requerimentos. Está com o Júnior à exposição. Aquele que não for respondido ainda, tem que ver o prazo para dar sempre o procedimento. Fica o critério de cada vereador ver com o Júnior, ver quando o requerimento falta ainda. Também gostaria de fazer a leitura de um ofício do senhor prefeito, ADM 092/2014, Itaberá, 10 de março de 2014. Senhor presidente, pelo presente solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta do projeto número de lei número 10, de 27 de fevereiro de 2014, que autoriza a concessão de direito real do uso do lote do Distrito Industrial para reestudo. Na oportunidade, renovamos testemunhos de estima e consideração. José Benedito Garcia, prefeito municipal. Também gostaria de ler um requerimento que foi protocolado nessa casa aqui. O senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá, Jair Briano Sobrinho, requerimento. Eu, Valdeli Pereira, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade 35-141-954, dígito 8, da OAB, São Paulo, 260.446. Venha, respeitosamente, a Vossa Senhoria solicitar a permissão do uso da tribuna livre, onde gostaria de explanar nosso problema com a regularização dos lotistas da Fazenda Pirituba 1, pois minha mãe é uma delas. Aguardamos o vosso parecer favorável. Itaberá, 17 de fevereiro de 2014. Entrou aqui dia 17 de fevereiro e eu deferi dia 17 de fevereiro. Entrou às 10h24 e eu deferi às 15 horas. Então, só estava aguardando ela decidir o dia que ela seria usada plenário, que seria hoje. Então, dona Valdeli Pereira, a senhora pode ter, vai ter 15 minutos na tribuna, eu vou encerrar a sessão, e aqueles vereadores que quiserem participar, está feito o convite a todos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a Deus e a todos os presentes e declaro encerrada a presente sessão.